Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá! 3 entidades do setor portuário acionaram o Supremo Tribunal Federal, o STF, contra o trecho da Lei dos Portos que estabelece parâmetros para a contratação de trabalhadores portuários avulsos, aqueles que prestam serviço eventualmente sem carteira assinada. A ação foi ajuizada pela Associação Brasileira dos Terminais Portuários, a ABTP, pela Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres, a Abratec, e pela Federação Nacional das Operações Portuárias, a FENOP. Para as entidades, a lei cria uma reserva de mercado e dificulta a criação de empregos. Hoje, o Porto e Negócios recebe no novo estúdio Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Nesta edição, vamos falar sobre a relação capital-trabalho, qualificação, exclusividade de contratação e outros temas importantes. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui. É uma honra para mim tê-lo aqui no programa, estreando o nosso novo estúdio nessa temporada 2024. Seja bem-vinda. Nathalie, para mim não é só uma honra, é uma alegria estar aqui com você. Com o amigo Tércio, né? Chama de Casimiro Tércio, mas ele portuariamente é o Tércio, né? Então, eu me sinto muito feliz, a FENOP se sente honrada de estar aqui. Nesse momento, quem está aí nos assistindo não sabe do cheirinho gostoso de novinho desse estúdio, desse belo estúdio, que eu desejo que vocês continuem tendo o mesmo sucesso da programação e de tudo que vocês fazem de bem para o sistema portuário. Muito obrigada, Sérgio. Tércio, obrigada pela parceria mais uma vez e ficou bonito, né? Ficou finalmente, né? Saiu um novo estúdio, depois de uma temporada de programas no campo, nos terminais, né? nas fábricas, nas indústrias. Estamos aqui inaugurando o nosso estúdio, é um prazer. Na verdade, a gente está cumprindo aquilo que a gente se propôs quando lançamos, né? As novidades da temporada 2024. Teríamos um novo estúdio, teremos e seguiremos ainda com programas externos e vem ainda muito mais por aí, né? Exatamente, Nathalie. Para a gente começar o nosso bate-papo, desse assunto que é tão importante, que gera tanta polêmica, Técio, o que diz a Lei dos Portos com relação ao que tange a contratação de trabalhadores portuários? Bom, o nosso tema aqui ele é bem cirúrgico, né? A questão da exclusividade. Ainda mais sobre todos os temas que você já trouxe no preâmbulo do programa. A lei foi um retrocesso da lei anterior, né? Ela estabelece uma exclusividade de contratação da mão de obra que está cadastrada, né, e registrada no OGMO, no órgão gestor da mão de obra, tirando a oportunidade dos terminais de buscarem mão de obra no mercado, né? Esse é um ponto já polêmico, que acabou incorrendo em várias ações de empresas na Justiça do Trabalho, tentando reverter situações operacionais, né? Às vezes você não tem a mão de obra qualificada, avulsa. Você compromete a produtividade, a competitividade. Isso. E naturalmente, às vezes, a corporação quer vincular, né? E ela quer escolher uma mão de obra que tenha alinhamento com a sua cultura corporativa, buscar classes de trabalhadores com nível de especialidade maior, né? Enfim, foi um retrocesso e agora a gente tem a oportunidade de rever isso. Sérgio, o Técio acabou de falar que foi um retrocesso. Isso significa que não foi sempre assim. A gente já esteve à frente de uma solução para este problema, correto? Nathalie, a gente já esteve à frente com a solução, não é? Primeiro, para o espectador entender,
No trabalho portuário, né, a história, né, do trabalho portuário era o trabalho avulso, né? É aquele trabalhador que cada dia se apresentava lá para ser escalado, né? Uma hora ia para um trabalho, outra hora para outro trabalho. Esse trabalhador, né, que é um grupo flutuante, ele tinha uma realidade dentro do que era também a realidade do sistema portuário do passado. Sim. Onde você tinha basicamente um trabalho braçal, cada dia era carregar saco, caixa, essas coisas, e você tinha a flutuação da movimentação, né? Tinha meses de maior movimentação, meses de menor, os navios ficavam muito tempo no porto, né? Isso era a realidade do passado. Com a introdução do container na década de 60, fortemente na década de 60, mudou radicalmente o que é porto. No passado, porto era um armazém cheio de cargas diferentes. Esse novo modelo são terminais especializados. Porto moderno, a partir da introdução do container, ficou tudo padronizado, não é? E você opera basicamente container, granel sólido, granel líquido, veículos e agora, recentemente, no Brasil, a celulose. Tá certo? Bem, para essa padronização e a diminuição da sazonalidade, nem nos grãos mais tem a entre-safra. Antigamente, você tinha entre-safra. O Brasil hoje produz 3 safras. Então, não tem mais entre-safra. Então, a primeira coisa, você já tem condições hoje de ser trabalhador permanente. Né? Sim. Tá? E para que você quer ter trabalhador permanente? Para você, como disse o Tércio, formar uma equipe com a cultura da empresa, né? Poder criar padronizações de operação de carga, mesmo um terminal de container, um terminal opera às vezes alguma coisa de um jeito, outro de outro jeito, né? Então, criar a fidelização com a empresa, vestir a camisa da empresa, né? Segunda coisa é a possibilidade de um crescimento de carreira. O trabalhador, por exemplo, nos terminais de containers no mundo, o trabalhador começa como motorista de carreta, aqueles terminal tractor, aquela carretinha pela metade. Depois de um tempo ele é treinado, vira um operador de empilhadeira de pequeno porte. Depois ele cresce, um operador de médio porte. E a gente sabe que essa é uma realidade pujante dentro dos terminais. É isso que os terminais precisam disso. Estou falando de container, mas isso acontece no granel, nas outras. Ele vai crescendo até ele chegar no topo lá de ser operador de portainer. E crescimento de carreira, o trabalhador poder ser treinado, receber salários melhores, qualificações, né? Então, isso só é possível com o trabalhador com emprego permanente, né? A Organização Internacional do Trabalho, quando mudou esse sistema na década de 60, em 1973, ela baixou a Convenção 137 para a transição do modelo do passado para o novo. Tem uma série de coisas, você indenizar trabalhador, uma série de coisas, mas tem 2 coisas basilares que lá estão escritas. Primeiro, toda política pública deve induzir e incentivar o emprego em caráter permanente. Está na Convenção 137, que o Brasil assinou em 1973. Estamos em 2024. Então, olha, deve ser buscado trabalho e emprego permanente. Segundo, quando você for contratar com o trabalho e emprego permanente, dê prioridade, o termo que está lá na... prioridade para quem está no sistema, para os avulsos, tá bom? Em 93, quando o Brasil mudou a lei, 20 anos depois de ter assinado, o Congresso encontrou uma solução salomônica, vamos dizer assim, né? Todo mundo sabia que o trabalho que cresce no porto, do porto moderno, é o trabalho em terra. Sim. Né? Por quê? Porque os navios antigamente tinham guindaste, hoje não tem mais, ele quer ter espaço para carga. Estão cada vez mais cada vez automatizados. menos trabalho de estiva, cada vez mais trabalho em terra. Sim. Capatazia. O que a Lei 8.630 fez? Ela, para atender os 2 lados, né, o Salomão, ela disse, em resumo, todo trabalho a bordo, a contratação deve ser exclusiva, com exclusividade, não prioridade. Então, estivador, conferente, bloco, tal, consertador, vigia e tal. Trabalho de capatazia, a Lei 8.630 deu liberdade. Você contrata, nem prioridade tinha na 8.630. Então, um sistema misto. Ok. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho no Brasil começou a encasquecar com isso, começou a processar as empresas, multar as empresas. Não, tem que aplicar exclusividade na capatazia também, mas não está na lei isso, né?
A FENOP, em 2007, entrou com dissídio de natureza jurídica no TST. O TST decidiu por unanimidade. Por prioridade. Vale prioridade. E disse depois mais ainda, a prioridade vale para todo mundo. Então esse tema estava... Terra e a bordo. Estava para todo mundo, está dizendo a todo trabalhador com registro de cadastro. Todos. Bem, aí, então, 2007 estava resolvido, como você disse, tinha encaminhado, estava resolvido. Aí vem a MP 595 de 2013, transformada na atual lei, né? Não precisava revogar a lei anterior para resolver carga de terceiros, era só mexer num artigo da 8630. Veio, resolveu a questão da carga, mas retrocedeu em todo o restante. Retrocedeu na administração portuária, que centralizou tudo, mas não vamos entrar nisso hoje, e no trabalho portuário, tudo contra o que a OIT manda fazer. Criando, inclusive, uma reserva de mercado. Exclusividade, que agora é a lei mais recente, o TST diz, olha, eu tenho que interpretar a exclusividade, porque ela é a nova lei, eu tenho que interpretar literalmente. Alguns ministros continuavam dizendo, não, eu vou interpretar de forma ampla, eu vou adotar a questão, a visão, porque o Código Civil diz que o juiz tem que analisar as consequências da sua decisão. Sim. Então, só ficou essa confusão. Alguns decidem prioridade, outros decidem exclusividade. Tá? Além disso, a lei ainda deu categoria profissional diferenciada para cada atividade. A OIT manda acabar com categorias, dizer que é uma coisa só. Né? Então, tudo ao contrário. Tá? E aí, mais complicado ainda, o TST vem e diz que a exclusividade também vale para fora do porto organizado. Então, houve necessidade de se buscar um encaminhamento. Agora, há 3 anos, a FENOP estava dialogando com as federações para encontrar uma solução negociada, né? E sempre dissemos... Dialogada. E sempre dissemos, olha, nós temos 3 anos para isso. Dentro do planejamento estratégico da FENOP tem negociação, judicialização e alteração legal. A judicialização e alteração legal, eu sempre dizia para eles, nós estamos segurando porque acreditamos na negociação. Só que em 2023, desde janeiro, toda reunião eu dizia, se não resolvermos esse ano, o ano que vem, nós vamos judicializar e vamos brigar por mudança de lei. Então não há bola nas costas das entidades de trabalhadores, nós sempre dissemos. Por quê? Porque o Brasil hoje é o único país do mundo que tem a exclusividade. Era esse ponto que eu queria chegar. Como isso acontece no restante do mundo, né? Como essa questão da contratação do trabalhador portuário é regido portos mundo afora? A grande maioria dos países do mundo já acabou com o trabalho avulso. A grande maioria. Né? Então, só existe trabalho com emprego da forma que a lei prevê. Permanente, temporário, ocasional, intermitente, cooperativa, né? Mas não existe, a grande maioria não tem mais trabalho avulso. Os portos que ainda têm trabalho avulso, né? Estou falando por legislação, né? Eles têm trabalho avulso com outros tipos de regramento que não são os que estão na nossa legislação. Por exemplo, na legislação brasileira, o operador portuário é obrigado a negociar a formação de equipe com o sindicato e é obrigado a requisitar, e a escala é feita por um rodízio. Você não pode escolher o trabalhador. Os países que têm trabalho avulso, né, ainda competitivo, o operador portuário, ele requisita quanto eles precisam, nas funções que eles precisam, e ele tem direito, inclusive, de escolher trabalhador, dizendo, olha, eu quero aquele grupo ali que é o mais produtivo, que conhece a minha forma. Então, nós estamos trabalhando, na verdade, contra a viabilidade do avulso. As melhores práticas, né? As melhores práticas contra as melhores práticas que o mundo adota. Ô, Técio, quando a gente escuta atentamente o que o Aquino está falando, a gente tem claramente a visão de uma mudança na relação capital-trabalho. Quando há uma resistência para que isso seja adotado dentro, por exemplo, do maior porto do Hemisfério Sul, a gente está colocando em risco a competitividade do Porto de Santos. Sim, não só de Santos, mas de todos os outros portos em que essa relação capital-trabalho é desgastada. Ou a força do sindicato laboral, ela é tamanha que ela acaba inviabilizando um porto. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Me perdoem, São Sebastião, mas a gente perdeu algumas operações em São Sebastião
por falta de flexibilidade do sindicato em estabelecer um terno, né, para o nosso espectador entender, uma quantidade de trabalhadores para uma frente de trabalho, que são algumas coisas que inviabilizam a operação. Você colocar 20 trabalhadores numa operação que não deveria ter mais do que 7. Estou falando de, às vezes, 4 vezes menos é a necessidade do engajamento e o sindicato força você a engajar esse número absurdo. Né? Sem justificativa. Sem justificativa técnica. Até porque não é o sindicato laboral que estabelece tecnicamente a faina, né, o trabalho naquela frente de trabalho. Né? Hoje você tem equipamentos modernos, você tem a gente consegue provar isso tecnicamente. Né? Para cada terno, não faz sentido você ter mais do que 6 ou 8 homens a bordo numa operação de container. Não faz sentido. E ainda tem terno com 20 pessoas a bordo num terno de container no Brasil. Isso encarece toda a operação. A gente pode dizer que no fim da cadeia isso encarece a operação. E outra, você acaba gerando uma política de remunerar aquele que não trabalha. Porque eu já vi em operações portuárias 2/3 do engajamento, às vezes nem aparece na escala, né? Fica em casa. Né? Ou tem outras aberrações que são metade engajada trabalha 3 horas e a outra metade trabalha as outras 3 horas, ou seja, não se trabalha 6 horas. Se trabalha metade do seu turno de trabalho Isso e ainda se recebe pelo turno todo. Exato. Popularmente, os trabalhadores chamam isso de correr o quarto, tá? Eles trabalham, então, por vocês terem uma equipe aí, vamos falar de 8 homens, 4 homens trabalham 3 horas apenas e os outros 4 homens trabalham as outras 3 horas. E eles recebem por 6 horas? Sim, recebem por 6 horas. Tá? Então, são esses tipos de vícios, né, que você tem ainda no trabalho avulso, né, a mentalidade ainda parada. E o que a gente esperava é que as entidades sindicais defendessem o trabalhador como um todo e não apenas uma forma de contratação. O absurdo é o seguinte, o trabalhador portuário, ele é trabalhador portuário, quer esteja como avulso ou como vinculado. Claro. Por que é que só se vai defender, então, o avulso? Tem que dar competitividade para essas ambas formas. Isonomia. E o que é importante é você abrir esses postos de trabalho para a comunidade. O Brasil precisa de emprego e o setor portuário tem vagas abertas que não conseguem ser preenchidas. Por quê? Porque o trabalho... Olha como é que a lei brasileira é absurda. O trabalhador avulso, ele é quem define a formação da equipe de trabalho para o avulso. A lei, quando é o trabalhador vinculado, não. A empresa pode montar a equipe de trabalho que ela quiser. Que ela entende, ela tem a gestão do seu trabalhador, né, empregado, né? Então, olha, o trabalhador avulso aqui, ele não permite que reduza a equipe, não permite. Não, eu quero 10 homens na equipe, eu quero 8 homens na equipe, tá bom. Aí vai na assembleia, tá, tem que ser 8 homens. Não precisa de 8 homens, por exemplo, precisa de 2, precisa de 3, tá? Mas, é 8, tá bom? Aí, a empresa fala assim, não, então eu não vou usar o avulso, eu vou vincular, eu vou contratar. Aí a empresa pega e fala, eu vou contratar. Só que ela é obrigada a contratar só desses aqui, que já disseram que a equipe tem que ser de 8. Aí esses aqui dizem, eu não quero ser empregado. E a empresa não tem o que fazer porque a lei diz que é exclusividade. E aí, quando isso acontece, a operação fica prejudicada. Fica. Algumas vezes você contrata e judicializa o processo. Então... A gente faz um rápido intervalo e volta, continuando a falar das mudanças da relação capital-trabalho e dessa questão da exclusividade na contratação do trabalhador portuário. Não saia daí, até já. Estamos de volta e hoje o Porto Negócios recebe no novo estúdio o presidente da FENOP, Sérgio Aquino. Também participa do programa Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Continuando o tema que dominou o primeiro bloco,
Vocês fizeram a colocação de que, em alguns momentos, existe o trabalho 3 horas por um turno e as outras 3 por outro turno, e esse turno todo recebendo pelas 6 horas cheias. Como fica hoje a questão do controle de assiduidade? Existe esse controle? Então, esse é ali você tocou num tema fundamental. O trabalhador avulso, ele não é um trabalhador ocasional, não é um trabalhador temporário. Até porque o Porto é 24/7. Todos os livros que trabalham e falam sobre isso dizem que o trabalhador avulso é um trabalhador atípico, ele tem a obrigação de estar pronto e disponível para o trabalho. A Convenção 137 da OIT diz isso, que o trabalhador deve estar permanentemente à disposição e se colocar à disposição para o trabalho. Só que, para você fazer isso valer, você tem que ter controle de assiduidade. A maioria dos ógmos no Brasil já implantaram controle de assiduidade. Porto de Santos tem? Porto de Santos não tem controle de assiduidade, tá? Num primeiro momento, isso é um tema a ser negociado entre acordo ou convenção. Porém, se não há negociação, o ógmo tem competência para baixar isso, né? Paranaguá baixou assim, o ógmo. Santa Catarina, Imbituba, baixou assim. Coisa. Salvador, assim, né? Então, o que se espera é que o Porto de Santos, lógico, você tem que administrar essas pressões, né, sindicais, nós sabemos o mundo que nós temos, a realidade, mas é competência, sim, do ógmo, né, reconhecido, inclusive, pelo Poder Judiciário. Em Santa Catarina, quando o ógmo de Imbituba baixou os regramentos, os sindicatos judicializaram. O juiz de primeiro grau não, manteve, disse que era sim competência. Eles recorreram ao Tribunal Regional, o Tribunal Regional manteve sim, dizendo sim, e não é o que está na lei, é de competência. O ógmo, para gerir bem, ele tem que ter instrumentos. E por que isso é importante? Porque na hora que você coloca, são 2 temas, assiduidade e compulsoriedade. A assiduidade é ele se disponibilizar para a escala. Compulsoriedade é o seguinte, ele se disponibilizou para a escala. O trabalho que ele escolheu não deu para ele pegar naquele momento, mas tem trabalho descoberto, ele é obrigado a ser escalado e ir trabalhar. E aí a gente, desta maneira, a gente resolve os hiatos de toda uma cadeia. Sim, um problema qualquer. Você tem estiva que não se engaja, aí a escala fica rodando, e fica rodando, assim, eu já participei de uma escala digital. Às vezes demora 20 minutos, meia hora para fechar a escala, porque teve gente que não se engajou na faina, né, no trabalho. Horas, todo trabalho que se preze, existe um compromisso do trabalhador de estar presente ao trabalho. Sem dúvida. Né? Aliás, a carga está precisando disso, né? Quando você não conta com esse trabalhador, no mínimo uma falta de compromisso dele. Deixa eu ver se eu entendi, até para que o telespectador também tenha uma visão real do que a gente está falando. Hoje a gente tem estabelecido um dilema onde é obrigatório a contratação da mão de obra avulsa, Exato. mas a gente não tem o controle da assiduidade aqui no Porto de Santos, porque isso ainda não foi baixado como uma regra pelo ógmo, que é o gestor da mão de obra. E aí, não tendo esse controle da assiduidade, esse trabalhador avulso faz o que ele quer na hora que ele quer. É isso? É isso. Se disponibiliza para a escalação quando ele entender. Fica esperando um momento para pegar um trabalho bom, aí ele pode pegar um trabalho que ele ganha bastante, pode ficar vários dias sem trabalhar, né? Então, vamos lá, a empresa tem opção de usar trabalho na forma de avulso ou com emprego. Ela pode optar. Só que é aquele dilema, na hora que ela fala, não vou usar o avulso, eu vou contratar, o trabalhador avulso diz que não quer ir, ou não tem capacitação para ir, e aí eu já vou falar um pouco de treinamento. Exatamente. Agora eu preciso, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, né,
dos problemas de que a gente tem algumas lideranças sindicais que precisam evoluir com relação a isso, a gente também tem que ser justo e reconhecer em Vitória, no Espírito Santo, lá a mentalidade já avançou muito nisso. Tá eles amadurecida. Eles defendem e já implantaram há muitos anos assiduidade e compulsoriedade, inclusive com penalidade que cancela a inscrição do trabalhador. E tem muito trabalhador lá que não cumpriu a assiduidade e foi cancelada a inscrição dele no OGME, ponto final. Na né? verdade, é como qualquer outra categoria profissional. Se você está contratado por uma empresa, até mesmo, por exemplo, para um trabalho temporário, um freelancer, vamos dizer assim, se você não corresponde, não comparece, você pode e deve ser punido. Gente, Nathalie, é o mínimo. Se você está engajado em entrar no ambiente de trabalho, é o mínimo. Né? Tem outros portos, por exemplo, como Antuérpia, que é critério de seleção, além da presença do trabalhador, ou seja, da recorrência do trabalho dele, a produtividade dele. Então, lá existe uma escala em que aqueles trabalhadores que são mais produtivos, eles passam na frente de outros para se colocarem à disposição do operador. Como acontece em qualquer outra categoria de mercado de trabalho. Meritocracia. Meritocracia. É por isso que é praticada no vínculo empregatício, né? Que a gente defendeu lá, aquela questão do crescimento de carreira. Sim. E que no trabalho avulso, vou dizer, como disse o Tércio, os países competitivos do mundo que ainda mantém trabalho avulso, a meritocracia está aplicada no sistema de escalação, no direito da empresa poder escolher quem ela quer, esses detalhes. Agora, nós também temos que resolver, e aí a gente tem que ser justo para os dois lados, a questão o da problema de qualificação. treinamento. Exatamente. Por quê? O que acontece aqui no Brasil? O absurdo, né? Isso é outro absurdo, né? Um fundo bilionário. As empresas pagam. Recolhem O sistema 2,5%, né? Que vai para o fundo gerido pela Marinha. Exatamente. Lá. A Marinha não tem culpa nenhuma, E isso não tem governo de direita, esquerda, centro, tá. Todo governo sempre usou esse fundo indevidamente para fazer superávit fiscal, para poder dizer que as contas contábeis estão fechando, né? Usa o nosso dinheiro. É tanto dinheiro que tinha, eu já disse várias vezes, que na pandemia esse fundo tinha 1.670 bilhões de reais parado, pago exclusivamente pelas empresas. O governo, na pandemia, tirou 1,6 bilhão para pagar a dívida pública, ficaram só 70 milhões. Dinheiro que as empresas recolheram para treinamento, usou para pagar a dívida pública. Só que o setor empresarial recolhe tanto que já tem 550 milhões de novo lá. Né? Que já vai ser destinado para equilibrar as dívidas públicas. Já está mantendo, porque como ele fica contingenciado. Para você ter uma ideia, a FENOP representa o setor empresarial no conselho desse fundo. Né? Então, o ano passado, só os ógmos arrecadaram 32 milhões de reais para esse fundo. Só os ógmos. Pediram para treinamento para esse ano 29 milhões. Pediram até menos do que pagaram. Receberam quanto? Não, receberam. Não. Em dezembro, nós recebemos a informação que foi aprovado 3 milhões. Pediram 29, tá? Aprovado 3 milhões. Só que em janeiro já disseram que não tinha garantia de liberar os 3. Iam talvez liberar 1 a 1,5 no primeiro semestre, não garantia no segundo semestre. Então, pediram 95% do que pagaram. Foi liberado 10% do que pagaram. Quer dizer, foi aprovado orçamentariamente 10%. E até agora entrou 1 a 2% só do que eles pagaram. E a gente está falando de um sistema portuário que está cada vez mais automatizado, cada vez mais tecnológico, onde está sendo tirado do trabalhador a oportunidade de se qualificar e onde as empresas muitas vezes acabam pagando 2 vezes, porque pagam esse fundo e acabam tendo que qualificar de novo o seu colaborador, porque esse colaborador não recebeu o curso, a capacitação que deveria e que teria direito por lei e por direito. E a empresa não pode nem contratar no mercado e qualificar, porque a lei diz que é exclusividade. Né? E aí, olha o nó que nós estamos vivendo.
os terminais, e aqui em Santos tem situações dessas, na sua negociação de antecipação da renovação do contrato, assumiram compromissos de investimentos, de modernização, de Sim. equipamentos e tal. Exatamente. E esses equipamentos novos, eles têm basicamente dois fatores muito importantes. O primeiro é a questão ambiental, né? Sim. Elétricos, para Sustentáveis. emissão sustentáveis e tal. E o segundo, alto grau de automação. Sim. E hoje você tem no Porto de Santos equipamentos parados. Porque não tem quem opere. A empresa investiu porque tinha um compromisso e o equipamento está parado porque não tem gente para operar. É um descaso, porque... E o Brasil precisando de emprego, né? Gente precisando de emprego. A gente com milhões de pessoas desempregadas. E a gente falando muito aqui no Porto Negócios, né, Nathalie, de que a mão de obra evolui, de que é importante a capacitação, o treinamento, a atualização, e que a estiva do passado não é igual a essa estiva do futuro. Aliás, estivas mundo afora também já tem uma outra forma de trabalhar. Sim, nós entrevistamos o Bruno, né, lá na Santos Brasil. Sim. Eles recepcionaram agora dois controladores, né, remotos de RTG, que a gente falou bastante, né, do exemplo que eu trouxe de Singapura, de uma operadora de portainer. Grávida de 8 meses. Grávida de 8 meses, sentada. Aquela imagem para mim foi... Sentada, não fica mais... não fica mais lá em cima do equipamento. Né? Não corre mais risco, não passa mais calor. Nada. Você inclui, é inclusive o trabalho, porque uma mulher... Grávida de 8 meses. Não poderia subir no equipamento. Sem dúvida. Né? Então, de fato, é inclusivo o trabalho. E isso exige treinamento, ou seja, Com você certeza. Vai substituir uma técnica de trabalho por uma nova técnica de trabalho e precisa de capacitação, ou seja, esse recurso que está sendo recolhido pelo governo e não volta para o setor, está colaborando com o desemprego do nosso país. Ou seja, o que a gente tem hoje é um problema de Estado, não é um problema de governo. Problema de Estado, exato, porque são governos sucessivos adotando essa mesma prática de indevidamente utilizar esse recurso para superávit fiscal, para fechar suas contas na contabilidade. É isso, na prática, que está acontecendo. Nós estamos trabalhando FENOP, nós trabalhando durante um tempo na tentativa de criar um sistema S portuário. Infelizmente, no governo anterior, a gente já tinha avançado com isso. O governo anterior, o ministro da Fazenda, vocês sabem todos, ele era contra o sistema S, não deixou o sistema S portuário avançar. Atualmente, como é que está esse diálogo com o atual governo? Atualmente, está lá o projeto, tem projeto de lei, inclusive, mas nós estamos trabalhando a solução CNT. A FENOP está se filiando na CNT. E nós vamos juntos, né, FENOP com a CNT, trabalhar a alteração da legislação para que os recursos sejam arrecadados para o SEST-SENAT e não mais para o fundo e que a gente tenha uma gestão compartilhada desses recursos. E aí o dinheiro que vai ser pago, vai ser aplicado. E desta forma o trabalhador portuário que hoje precisa se qualificar, precisa se atualizar, vai ser de fato, porque hoje ele está sendo deixado à margem, a gente pode dizer isso. Preterido. Eu vou dizer uma frase que um líder sindical disse num evento que a gente estava debatendo sobre essa questão anos atrás, ele disse assim, o pessoal da DPC faz de conta que treina e a gente faz de conta que é treinado. E é isso que tem hoje. E é o que não pode acontecer mais. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Abrimos esta última etapa com a estreia da edição 2024 do Momento Arbitra com Angelino Capoto. Momento Arbitra. Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso Momento Arbitrar. Para nós é uma satisfação estar aqui com vocês. Nos próximos meses e a cada nova semana, falaremos de assuntos de interesse logístico portuário que estão na ordem do dia
e que merecem a mobilização do setor logístico portuário. Então vamos lá. Hoje vamos falar do regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária, o chamado Reporto. Ele foi criado em 2004 com o objetivo de incentivar o investimento na modernização dos portos brasileiros. Esse incentivo garante às empresas do setor logístico portuário e, mais recentemente, também as do setor ferroviário, a isenção de impostos ao importar máquinas e equipamentos para serem empregados nas instalações portuárias e retroportuárias. No ano passado, depois de muita negociação, o Reporto terminou prorrogado por mais 5 anos, até 31 de dezembro de 2028. A prorrogação foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República praticamente às vésperas do final do prazo de sua vigência. Na prática, o Reporto é um regime aduaneiro especial que isenta as importações de máquinas e equipamentos sem similares nacionais do pagamento de tributos federais, ou seja, IPI, PIS e COFINS. Mas é comum os governos estaduais e municipais também contemplarem os bens cobertos pelo Reporto com a isenção de ICMS e ISS, incentivando ainda mais os investimentos e a modernização do setor portuário e ferroviário. A perspectiva do setor privado é que a prorrogação do Reporto pelos próximos anos aumente expressivamente a produção e a eficiência dos portos e terminais brasileiros. Já com a reforma tributária batendo à nossa porta, estamos atentos e mobilizados para garantir a vigência permanente do Reporto no âmbito dos demais regimes aduaneiros especiais. É sempre bom lembrar que o Reporto não é uma cortesia para as empresas, e sim uma forma de estimular investimentos na infraestrutura portuária e gerar empregos no setor, além de contribuir para a competitividade dos produtos brasileiros no comércio mundial. Segundo estimativas do próprio governo, feita recentemente, cada real desonerado gera R$ 50 na economia do país. No caso dos portos, os investimentos repercutem ainda mais em vários outros investimentos em outros setores produtivos. A Abitra tem a certeza de que os investimentos resultantes da utilização do Reporto contribuem para o aumento da eficiência do comércio exterior e para o crescimento sustentável da economia brasileira. Por essa razão, acompanha de perto, no Congresso Nacional, a regulamentação desse tema. Momento Abitra. Obrigada, Caputo. E a gente volta com o nosso convidado de hoje. Recebemos o presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, Sérgio Aquino, e também participa desta edição Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Sérgio, a Câmara dos Deputados criou uma comissão que começou a trabalhar e tem 180 dias para entregar colaborações para a revisão do arcabouço legal. Certamente, essa questão da exclusividade vai estar em pauta. Como a FENOP está trabalhando junto à comissão para que esse tema seja tratado com a seriedade que merece? Bem, primeiro, essa criação da comissão, a gente agradece, parabeniza o presidente Arthur Lira. Não é uma novidade. A Câmara dos Deputados já criou comissões de juristas para outros temas no passado, o Código de Processo Civil, outros temas. Então, é natural que todas as vezes que a presidência da Câmara percebe que tem um tema que está sendo muito questionado, cria uma comissão para não deixar isso ser politizado. Porque, lógico, quem vai votar depois de debater são os políticos, mas pelo menos gerar um material técnico. Por isso que tem juristas e não tem nenhum jurista lá com carimbo de nenhuma entidade, nem empresarial, nem laboral. Inclusive, o único profissional que tem lá que presta serviço para sindicato é do setor laboral. Um profissional, um advogado extremamente respeitado está lá. Bem, o que é essa comissão? Ela vai, sim, gerar, tem lá um tempo, tem 3 subcomissões, né? Cada subcomissão vai fazer audiências públicas. A primeira audiência pública será feita em Vitória com os trabalhadores, é a subcomissão de trabalho.
Vai ser acho que dia 11. Dia 17 será a reunião, a audiência pública com o setor empresarial. Então, nessas audiências públicas vão estar presentes somente os representantes do setor. Então, do setor laboral, que vai ser dia 11 lá em Vitória, não vai ter setor empresarial lá presente. Estarão só lá as entidades sindicais, as federações. E vão ofertar suas contribuições. Vão apresentar as contribuições. Dia 17 será do setor empresarial e depois vamos ter aqui a audiência pública aqui em Santos, vai discutir outros temas, né? Aqui vai ter, acho que no Nordeste também, tem várias programações. Como é que nós estamos atuando? Nós estamos atuando o setor empresarial pela coalizão empresarial. Nós temos um documento já consolidado, padronizado, de todas as entidades do setor empresarial portuário, não é? Lógico que cada entidade tem mais especialidade de um tema. A questão do trabalho portuário, operação portuária, administração portuária é um tema muito mais capitaneado pela FENOP, né? Arrendamentos, aí você tem as associações, investimentos, essas coisas. Estamos finalizando um documento que nós vamos encaminhar previamente para a comissão, quer dizer, para que quando a comissão realizar a audiência no dia 17, ele já tenha um material. E aí nós vamos poder debater. Na coalizão empresarial, está definido que quando nós consolidarmos, e só vão estar dentro desse documento consolidado, temas e propostas que sejam aprovados por unanimidade. Se alguma entidade discordar de uma proposta, essa proposta não vai como coalizão, porém não há problema nenhum que aquela entidade apresente separadamente. Ok. Tá? Então, a FENOP hoje está trabalhando dentro dessa lógica. Nós já temos um boneco, esse material já está com todas as entidades. Na próxima semana nós vamos ter um dia inteiro de debates das entidades para fechar o documento, aí encaminhar para a subcomissão de trabalho e depois ir lá para a audiência pública. A gente espera que esse relatório seja adequado dentro do objetivo de competitividade do Brasil. Por exemplo, a FENOP defende a possibilidade de reduzir os quantitativos de trabalhadores do OGMO, trabalhador que já está com idade avançada, que não tem mais condições, mediante um pagamento de uma indenização. A gente tem responsabilidade social com relação a isso. Não é simplesmente tirar do processo. Não, a gente tem, muito embora, nós também temos que destacar que a lei de 93 criou um fundo de indenização. E na época houve boicote de muitas entidades sindicais que proibiram os trabalhadores de se inscrever. Era o AITP, Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário. O setor empresarial recolheu uma fortuna. Isso ficou no Banco do Brasil, um grande valor não foi utilizado e isso se incorporou no orçamento da União. Ou seja, mais uma vez a gente tem dinheiro... Pagou e pagou. Dinheiro nosso... Do setor privado que vai foi incorporou governo incorporou na gaveta lá do governo, tá? Então, mas nós estamos defendendo um critério de poder dispensar o trabalhador mediante indenização para renovar os quadros. Nós temos um quadro hoje de trabalhador avulso com idade avançada, baixa escolaridade e, portanto, com sérias dificuldades para crescer profissionalmente, para ser treinado, capacitado, temos que renovar. Para ser absorvido pelo atual mercado que está posto. Ainda mais no ambiente de digitalização e de automação, né? Existe uma dificuldade, de fato. Como é que você administra essa mão de obra, né? Então, essa indenização é justamente para isso. E essa caracterização dessa parcela desse trabalhador ficou muito evidente, inclusive, na pandemia, né, Técio? Quando... foi avaliado acima de 60 anos. Exato, todos os trabalhadores acima de 60 anos precisavam ter uma proteção especial, precisavam ter uma atenção especial. Chegou ao momento de não ter trabalhador. Não, eu me lembro que teve sindicatos que não engajaram nenhuma mão de obra, que 100% dos trabalhadores eram acima de 60 anos. E eles receberam remuneração por isso, né? Eles ficaram afastados, impedidos de trabalhar, porém remunerados, não é? Houve um pagamento de remuneração. Sim, eu participei Eu lembro, você estava presidente da autoridade portuária na época. Exato, né? E a gente tinha que equacionar a questão da pandemia. Até porque o porto não parou. Não. Nem um minuto.
nos portos brasileiros. Aliás, faturou mais ainda. Né? E lembrando o seguinte, né? A atividade portuária continuou em plena atividade, com todos os envolvidos em plena atividade. Sim. Então, os trabalhadores portuários, é muito importante a linha deles lá, mas toda a administração dos terminais, Sim. toda a parte de manutenção, segurança, tudo funcionando. Por quê? Porque o porto não funciona somente com um segmento, né? Sim. Então, Eu e o lembro- Brasil, É uma cadeia, né? O Brasil deu um exemplo de Eu lembro seriedade, de na- comprometimento. O fluxo de comércio exterior brasileiro não foi prejudicado, nós batemos recordes, Exatamente. né? E demos as respostas que precisávamos. O setor portuário brasileiro, ele é, junto com o agronegócio, são duas atividades que têm mantido A economia do a país. economia do país, né? O Brasil hoje tem um conforto tremendo na questão de reservas cambiais, inclusive está fazendo agora leilão aí para baixar cotação do dólar Exatamente. e tal, porque tudo isso resultado da balança comercial positiva ano a ano. E quem é que garante isso? Basicamente é agronegócio E porto. E infelizmente nós estamos, por exemplo, ano passado, em termos nacionais, nós operamos menos containers do que em 2022. Crescemos na tonelagem total, Sim. mas container movimentamos menos. Foi pouquinha coisa menos, mas movimentamos menos. Isso não é bom, porque a atividade, a competitividade econômica de um país tem que depender também da indústria, hein? Lógico. Nós não podemos continuar sendo o país, muito embora não desmerecendo. Claro. O Brasil tem um agronegócio com alta Fortíssimo. tecnologia embarcada. Sim. Nosso agronegócio não é aquele negócio do passado, né? Sim. Você tem alta tecnologia embarcada, alta tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que é uma empresa pública. Seríssima. E que nós temos que reconhecer que tem coisas que tem que ter o papel do poder público, tem coisa que tem que ter iniciativa privada. Se não fosse a Embrapa, o Brasil não estava produzindo soja no Cerrado. Exatamente. O Brasil não estaria crescendo a sua competitividade no trigo. Na Logo, celulose. logo o Brasil vai ser exportador de trigo. Vai deixar de Graças importar. à Embrapa. Graças à Embrapa, né? Milho, né? Então, nosso agronegócio tem, o que a gente pode dizer, alta tecnologia embarcada. Mas não podemos ser apenas o país do agro, né? Não, porque a gente vive essa história de ser o país do agro, né? Era com outro termo, desde a nossa colonização. Exatamente. Café, açúcar, sal. Então, nós temos que... É muito importante que nós somos privilegiados com Sem clima, dúvida. com condição, com solo, com tecnologia. Porém, o Brasil precisa recuperar A competitividade na industrialização. indústria e na parte de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Até- Nós temos que recuperar essa consciência de importância. Até porque a gente terá aí alto valor agregado. Exatamente. Por isso que é importante. A gente, por exemplo, nós somos o maior exportador, né, de café. E o maior produtor de café solúvel está na Alemanha, né? Então... O maior importador de cápsulas de Nespresso e o maior exportador de café em saca. Entendeu? Não é por aí. Daí Não o é- papel da ZPE. Que Exatamente. Fica para outro programa. Que, aliás, essa semana a gente teve aí uma notícia que nos enche de esperança aqui na região de Santos, que foi a entrega do estudo da viabilidade Pela Infra de SA. uma ZPE pela Infra SA. Que isso não fique só apenas no estudo, na entrega e no papel. Que a gente possa pensar a ZPE como mais um instrumento de criação de mão de obra, emprego e renda, assim como precisamos dar a luz e a importância que o tema do trabalho portuário avulso merece. A gente está falando de competitividade de uma das atividades que mantém a economia do nosso país. Sérgio, muito obrigada pela tua participação. Foi incrível tê-lo aqui. Você sabe que eu sou fã, né? Assim como sou fã do Casimiro, ter vocês dois juntos no mesmo programa é, para mim, uma aula superior a qualquer pós-graduação que eu poderia estar assistindo. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco. Nathalie, obrigado pela sua bondade, tá? De dizer essas palavras que extrapolam um pouco e tal. Não mas extrapolam em nada. Muito obrigado, muito obrigado. Me sinto honrado, feliz. Estou sempre à disposição quando a gente conseguir
fechar a agenda. E deixando só para finalizar, essa questão do trabalho portuário tem muito a ver com a competitividade de ZPS. A maior Com parte dos certeza. países do mundo, o trabalho portuário é só o que acontece na beira do cais. Na legislação brasileira, tudo que vai para trás também é trabalho portuário e afeta esse porto-indústria, que a gente também precisa mexer na lei. Obrigado, Tércio. Obrigado, Nathalie. Tércio, obrigada mais uma vez pela parceria. Hoje foi um programa que vai para o meu portfólio com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço aqui no ter aceito o nosso convite e a você que está em casa assistindo a gente pela internet também. O Porto e Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar com um programa inédito na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.